Lula inicia a visita aos Estados Unidos com uma agenda focada na economia e no meio ambiente. E sobre os possíveis resultados dessa viagem e do encontro com o presidente americano Joe Biden, vamos conversar agora com o professor Adriano Gianturco, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC BH. Professor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Ótima noite. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Eu quero, então, começar justamente falando sobre esse foco das discussões, pelo menos o foco previsto pelo governo federal, desses encontros amanhã, sexta-feira, lá nos Estados Unidos, da comitiva presidencial. Economia e meio ambiente, não à toa. Marina Silva está nessa comitiva, ministra do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, e também o secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento Econômico, que é a pasta do agora presidente que está respondendo pela presidência, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Quais são suas expectativas em relação a esses encontros que vão acontecer amanhã, pensando já nos resultados dessas discussões? Bem, é um encontro importante, obviamente, porque, obviamente, todo mundo sabe, mas os Estados Unidos são a potência internacional, então é um encontro devido, que vem depois de um esfriamento das relações internacionais entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente entre o executivo, o governo do Bolsonaro e o governo Biden. Vale lembrar que Bolsonaro demorou algumas semanas para reconhecer o resultado eleitoral das eleições americanas. Isso, obviamente, gerou algum desconforto na diplomacia, entre as duas diplomacias e no executivo americano. E agora Lula já vem tentando protagonizar um pouco as viagens internacionais, as relações internacionais, a política externa brasileira. Já fez muitas viagens por ter assumido faz pouco tempo, e agora faz a primeira viagem fora da América Latina, no país mais importante do mundo. Obviamente, os Estados Unidos são também o segundo parceiro comercial para o Brasil, então o foco é exatamente economia, meio ambiente. O Brasil visa atrair investimentos, que são sempre bem-vindos, especialmente ligar isso à pauta ambiental. Junto com isso, tem outros temas que também se referem ao controle e à regulação das mídias sociais, também questões sobre democracia. Então os dois vão tentar conversar sobre... São dois presidentes que acabaram de ser eleitos contra a direita, e os dois vão tentar associar essa vitória contra a extrema-direita e vão tentar associar, provavelmente, as invasões aos palácios dos três poderes aqui com as invasões do Capitólio aconteceram nos Estados Unidos. E depois tem outra pauta, que é a pauta também racial. Por isso que, por exemplo, a ministra Nelly Franco, da Igualdade Racial, também está indo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos e Brasil participam de um acordo bilateral sobre tentativa de combater a discriminação étnica e racial. Agora, professor, na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores enviou um comunicado à imprensa dizendo justamente que essa reunião entre os dois presidentes no dia de amanhã será como um reset, um recomeço nas relações entre Brasil e os Estados Unidos. Agora, a gente também sabe que, falando nas relações comerciais, como o senhor bem destacou, os Estados Unidos são o segundo parceiro, né? Só atrás da China. E o Brasil já deu algumas sinalizações de interesses no mercado norte-americano, que gostaria de intensificar, inclusive, nas áreas de energia, gostaria de participar mais das cadeias de produção norte-americanas e, além disso, também tem o desejo de entrar no mercado bélico, na área de defesa. Eu queria que o senhor analisasse esses pontos. Quais outras áreas são interessantes para que o Brasil tente, de alguma maneira, intensificar essas relações comerciais com os Estados Unidos? Todas as áreas, de forma geral, todas as áreas são positivas, porque, repito, qualquer investimento estrangeiro direto, obviamente, é bem-vindo, né? Mas o Brasil já tem um acordo atualmente siglado exatamente durante, inclusive, o governo presidente do Bolsonaro, que o Brasil aluga, entre aspas, empresta a base militar de Alcântara em território brasileiro para uma base de pesquisa militar para os Estados Unidos. Os governos petistas precedentes ao governo do Bolsonaro sempre tiveram algumas reclamações em relação a este tratado, porque alegavam que não tinha muitos benefícios para o Brasil, especialmente para repasse, por exemplo, de tecnologia, de engenharia reversa, etc.
Com o governo Bolsonaro, este tratado, este acordo foi siglado. Então, hoje o Brasil empresta, de fato, esta base para fazer pesquisa em campo de aviação, militar, etc. E talvez, alguns dos tópicos ainda não é dado saber, talvez essa pode ser uma das formas de tentar rever um pouco este contrato. Também tem a questão da guerra na Ucrânia, ou seja, os Estados Unidos provavelmente vão querer um posicionamento do Brasil diferente, mais pró-ocidental, pró-Ucrânia, contra a Rússia, e o Brasil, ao contrário, com o governo Lula, não mudou muito sua posição de neutralidade, especialmente no discurso sobre a guerra na Ucrânia, mesmo se depois o governo votou várias vezes em sede internacional a favor da Ucrânia, mas recentemente sabemos, quando Lula recebeu o chanceler alemão Scholz, já se pronunciou explicitamente para o não apoio à Ucrânia, o não fornecimento das munições. Então, isso leva a outra questão, que é a questão dos fertilizantes, né? Um dos motivos pelos quais o Brasil escolhe não se posicionar de forma tão dura contra a Rússia, exatamente porque o Brasil, sendo uma potência de agronegócio, importa muitos fertilizantes da Rússia, que é um dos maiores produtores do planeta de fertilizantes. E talvez os Estados Unidos podem jogar alguma carta na manga nesse sentido, ou seja, prometer algo em troca neste sentido para tentar pressionar uma mudança de posição do Brasil, que em todo caso não vejo como muito provável. Além disso, tem as questões ligadas à América Latina, de forma geral, né? Então, no momento no qual está tendo a chamada onda vermelha na América Latina, e alguns movimentos peculiares e que talvez preocupam Washington, como Nicarágua, Venezuela, Equador, Bolívia, etc., é importante para os Estados Unidos, e este é um dos objetivos dele, que é o maior país da região se mantenha estável e possivelmente se mantenha em defesa da democracia e não apoiando ditaduras, tendo em vista os movimentos de política externa, tanto como sinalizações quanto como movimentos mesmo, ações já tomadas, do novo governo recém-entrado, que acabou de recriar a Unasul, acabou de reconsiderar o governo Maduro, mesmo se isso está sendo feito de forma gradual até pelos mesmos Estados Unidos. Então, sempre há expectativa por parte dos Estados Unidos que o Brasil desempenhe um papel de moderação, de equilíbrio nessa tendência, porque ninguém quer desordem à fronteira, praticamente, entre os países vizinhos. E com certeza a Jovem Pan News vai acompanhar passo a passo esses encontros lá nos Estados Unidos da comitiva presidencial. Professor Adriano Gianturco, coordenador de Relações Internacionais do IBMEC BH, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Volte mais vezes. Boa noite. Obrigado, boa noite.